obrigado aos irmãos que aqui estão, o pastor Ronei, o pastor que aqui está representando a ausência do nosso pastor Nestor. Obrigado, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Eu tenho uma palavra dos céus ao seu coração, você crê nisso? Amém? Vamos ler o texto em 1 Reis, no capítulo de número 18. Eu quero ler o versículo de número 38, é o que eu quero fazer menção e quero contribuir com este culto, sendo porta-voz de Deus para a sua vida. Em 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 38 especificamente. A minha versão é a King James e ela diz assim: então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Então, no mesmo momento, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta ou a vala. Coloque a sua mão no seu coração, diga comigo: Espírito Santo, muito obrigado. Espírito Santo, fale comigo, pois eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. O tecladista vai comigo até o final. Depois o pastor Ronei paga um sorvete para você. Aí fica tudo certo. Quando recebi o convite para falar aqui a vocês essa noite, essa palavra, eu fui estudar um pouco, ao pouco conhecimento que nós temos. O livro de 1 Reis narra episódios extraordinários, narra a provisão de Deus, narra os milagres de Deus. Mas o livro vai narrar a história de um moço por nome de Elias. A Bíblia não traz a introdução, quem é Elias, qual é a sua genealogia. A Bíblia não apresenta o seu currículo, ela não apresenta qual é a sua origem, mas o seu nome já vem criando e causando problema, porque Elias diz: o Senhor é Deus. E naquela cultura antiga, o nome tinha um significado importante. O nome trazia consigo o significado daquilo que aquela pessoa era. Por essa razão, você vai encontrar alguns nomes na Bíblia de pessoas que tinham tudo para dar errado, porque a cultura diz que eles deveriam dar errado. Mas, ainda que a cultura, ainda que o significado do nome seja negativo, ao encontrar Jesus as coisas mudam e se tornam diferentes. Como não lembrar de Jarbes, o causador de dor? Era assim que ele era conhecido. Como não lembrar de tantos outros homens que trazia consigo um significado pesado no seu nome? Aquele Jacó que vai encontrar Deus no certo val de Jaboque. Quando ele está no vale de Jaboque, ele luta uma guerra travada. Não é que Jacó era mentiroso, não é que Jacó era suplantador, mas era que o significado do nome trazia para ele, e isso enchia nele alguns traumas e algumas falas negativas. Nenhum ser humano nasceu para ser motivado negativamente, ainda mais quando você gosta de uma pessoa e essa pessoa te direciona uma palavra negativa. Isso te desanima, faz com que você queira desistir de algumas coisas. Porque palavras negativas, e a ciência comprova isso, quer seja para uma planta, quer seja para um animal, quer seja para uma pessoa, faz mal. Fato é que você deve carregar algumas feridas por alguma coisa que alguém falou negativamente ao seu respeito. Mas todos esses outros homens, eles trazem consigo um marco na história. Elias não é diferente. Em meio a um contexto em que ele está vivendo, ele já vem com o nome trazendo afronta ao povo. E qual é a afronta? Um local onde Baal reinava, um local onde era adorado outros deuses. Vem alguém e com o significado do seu nome tem
no bojo dizendo: o Senhor é Deus. Já é uma afronta direta àquela cultura local. Já é uma afronta direta, Paulinho, àquela religião que era pregada naquele tempo. Ele é um homem que vai confrontar com a sociedade. É um homem que tem carregado com si autoridade. É um homem que não é conhecido pela sociedade. É um homem que não tem um currículo amplo na sociedade, mas é um homem que é reconhecido no céu. É um homem de coragem que não negocia princípios. Deus, por sua vez, vai levantar Elias. Em qual contexto Deus vai levantar Elias? Exatamente na pior fase espiritual de Israel. Pastor, quem é Israel? Israel é as tribos dada por Deus a uma cidade por nome de Canaã, a terra prometida. Este povo vai herdar essa terra por uma promessa que foi feita a Abraão. E através de Abraão recaiu sobre Isaac. Através de Isaac recaiu sobre Jacó. E este povo vai entrar no Egito através de José. E quando eles entram no Egito, eles estão guardados por uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que Deus os levaria a uma terra que manaria leite e mel. Uma terra boa, uma terra farta. Lá no Egito, 400 anos depois, Deus levanta Moisés para tirar esse povo. E quando Deus levanta Moisés, que tira esse povo, eles vão conquistar a tal terra prometida. Mas não agora com Moisés, agora herdada por Josué. Ao fato de Deus levantar Josué e dizer: portanto fará com que o povo herdem a terra da promessa. Mas esse povo vão crescendo, esse povo vão colhendo tudo aquilo e vão se esquecendo dos cuidados de Deus. E ao se esquecerem dos cuidados de Deus, eles começam a praticar algumas coisas que não agradam ao Senhor. Entra o livro dos Juízes, e o livro dos Juízes vai registrar, você bem sabe, as divisões das terras, o povo conquistando, o povo plantando, o povo crescendo, mas vai registrar o fracasso das tribos ou o fracasso deste povo. Porque quando tudo está bem, é muito fácil adorar a Deus. Quando temos o que comer, quando temos o que beber, quando temos o que vestir, é muito fácil chegarmos aqui e dar glória a Deus. É muito fácil vir à igreja com um sorriso no rosto. Mas eu quero ver você adorar quando as coisas estão apertadas. Eu quero ver você adorar quando as coisas estão difíceis. Mas já disse o salmista, e eu gosto disso, que é no meio das nossas crises que nós começamos a cantar ao Senhor. E em meio a uma sociedade que não pode passar confronto porque quer abandonar tudo e acha que tudo é culpa de Deus. Se você for falar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, a maioria da culpa ele coloca na conta de Deus, porque ele sabe que realmente a culpa não é de Deus, mas é um ser que não pode se defender. Então, em meio a uma sociedade que até mesmo gritada por aí, que é dodóizinha demais, não pode apertar porque abandona a igreja, não pode dar uma palavra dura que ele abre mão de ser cristão. Deus está procurando alguém que esteja disponível em meio a essa geração para fazer a diferença. E esse povo vai ser dividido. E qual é a divisão, pastor? 12 tribos. As 12 tribos vão se dividir. Cada uma delas vai herdar uma parte da promessa. Mas em um certo tempo vai acontecer briga. E quando acontece a briga vai haver uma divisão. Qual é a divisão, pastor? Reinado norte e reinado sul. 10 tribos vão se unir, vão dizer: nós vamos ficar desse lado. Outras 2 tribos vão se unir, vão ficar de outro lado. E em meio a esse fracasso, em meio a essa desunião, em meio a essa desorganância que está acontecendo, Deus vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém em meio à necessidade espiritual. Em meio a toda a tribulação, em meio a todo o problema, vai surgir alguém que não tem nome, vai surgir alguém que não tem currículo, mas tem disponibilidade para ser profeta, para ser canal de Deus em meio à desorganização. Pastor, e quem é esse homem? É um moço por nome Elias. Pastor, e o que esse homem vai fazer? Esse homem, através da sua autoridade que Deus o dá, vai realizar milagres,
vai profetizar contra reis, vai levantar-se contra pessoas ou até mesmo líderes religiosos que estão fora de princípio. Ao ponto do capítulo 18, ele dizia ao povo: olha, vocês têm que escolher hoje, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Ficar em cima do muro não dá certo, porque Deus não trabalha com pessoa indecisa. Porém, eu acredito que eu estou pregando para pessoas que já tomaram a sua decisão, e a decisão foi entregar a sua vida a Jesus. A decisão foi viver o melhor de Deus, foi ser porta-voz de Deus nessa terra. Pastor, eu fiz isso, mas parece que as coisas estão fora do lugar. Fique tranquilo, as coisas podem fugir do controle da palma da sua mão, mas jamais vai fugir do controle daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor de ontem, que é o Senhor de hoje e será eternamente. Em meio a tudo isso, vai o contexto do livro de 1 Reis, do capítulo 18, vai acontecer que tem um moço por nome de Acabe. Quem é Acabe? É o rei que reinava naquela época, conhecedor, sabedor de quem é o Deus de Israel, mas vai estabelecer aliança com uma moça por nome de Jezabel. Jezabel vai introduzir a adoração a Baal e vai ter o pensamento de matar os profetas do Senhor. E eu já consigo visualizar algo extraordinário. Quem decidiu viver o melhor de Deus, quem decidiu se entregar inteiramente a Deus, tem que estar preparado, porque tem pessoas que vai olhar para você e vai querer matar o teu ministério. Tem pessoas que não vai aceitar o teu chamado e vai tentar parar você, por causa que você resolveu entregar-se a Deus por inteiro. E a quem Deus se entrega por inteiro, ou quem entrega-se a Deus por inteiro, Deus também entrega a ele por inteiro. Deus cuida dele por inteiro. Como assim, pastor? Eu lembro-me de um texto na Bíblia, em 1 Crônicas, um moço por nome de Salomão, ele resolveu pegar todas as suas vacas e entregar a Deus como sacrifício, em um momento em que o povo estava precisando, em que havia seca, havia fome. Ele resolveu pegar todas as suas vacas e entregar como sacrifício a Deus. E em 1 Crônicas, no capítulo 7, diz que Deus desceu em meio à fumaça e foi até a casa de Salomão e perguntou a ele: me pede o que tu quiser que eu vou te dar. Ou seja, Deus não deve nada a ninguém, mas toda vez que nós se entregamos por inteiro a Ele, Ele resolve nos cuidar, Ele resolve nos tratar e resolve ser o nosso Deus por inteiro. Não, em outras palavras, deixa eu melhorar para você entender. Quando você resolver totalmente se entregar 100% a Deus, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar das tuas finanças, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar da tua empresa, Ele vai cuidar da tua história. Pastor, mas o espírito de Jezabel pode estar tentando parar, matar a minha chamada. Não há capeta no inferno, não há homem na terra que possa parar a quem se entrega a Deus por completo. Quem se entrega a Deus por completo, Deus cuida da casa, Deus cuida da família, Deus cuida dos negócios. O povo está dividido entre a religião popular e a fé verdadeira. O contexto que nós lemos, ou o contexto da nossa campanha, está nos trazendo uma ideia que as pessoas estão em divisão, não sabem se servem a Deus, não sabem se servem a Baal. O altar ao Senhor havia sido destruído, porque as pessoas estavam em um ambiente de decadência moral, corrupção espiritual, crise nacional. Aí Deus de repente vai levantar um moço por nome de Elias. Ora, está acontecendo que está a decadência moral. O nosso país não está diferente. Está acontecendo que tem corrupção espiritual
atual, no nosso país não está diferente. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo uma crise nacional. Nós não estamos diferente do que aconteceu nos dias de Elias. E qual é o problema, pastor? Qual é a diferença dos dias de Elias para os dias de hoje? Porque talvez os Elias estão gostando de ficar dentro da caverna. Os Elias estão com medo das ameaças de Jezabel. Mas eu vim aqui só com um propósito. Sabe qual, Kelvin? De dizer: Deus vai levantar os Elias dentro dessa casa. Deus vai levantar profeta de verdade, homem de verdade, mulher de verdade, que vai combater a decadência moral, que vai combater a corrupção espiritual, que vai combater a crise nacional. Deus está dizendo: eu tenho alguém aqui essa noite para se levantar como um profeta em meio a uma geração corrompida, como uma profetisa em meio à decadência moral. Deus está dizendo para nós: eu preciso levantar alguém, mas antes de eu levantar alguém, eu preciso reparar algumas coisas. Porque nós lemos o capítulo 18 e logo nós se apegamos, Ronei, à ideia da oração, do fogo. Mas nós se esquecemos que antes de acontecer a descida do fogo, e a nossa geração grita dizendo: Deus manda fogo, Deus derrama fogo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Porém, nós não podemos clamar por fogo com o altar sem reparo. Nós não podemos pedir que Deus derrame fogo se o nosso altar não tiver reparado. Não adianta clamarmos por fogo se não tiver altar com estrutura suficiente para comportar o fogo. Porque talvez, pode até sentir, Larissa, um foguinho de paia. Aqui ele grita, aqui ele roda, aqui ele fala em mistério, mas lá fora só ele, Deus sabe como é a vida dele. Mas quem tem altar restaurado, aqui dentro ele pula, aqui dentro ele canta, aqui dentro ele fala em mistério. Ele anda na rua, ele anda cantando, falando em mistério. Ele anda dentro de casa, ele anda no serviço, aonde ele está. Por quê? Porque está com o altar reparado. Então altar reparado quer dizer que todo altar que esteja reparado, não haverá ausência de fogo. Mas todo altar que não está reparado, não tem fogo. Logo Elias vai nos ensinar, em meio a todo o caos, em meio a toda a situação, Deus não chamou eu e você para fazermos show. Quer um exemplo? Pessoas que clamam a Deus por fogo, mas o altar não está reparado. Ele prega onde tem muita pessoa, ele quer like, ele quer visualização, ele quer estar em destaque. Qual é o problema? O problema é que o altar não está reparado, mas ele quer fogo, ele quer visibilidade. Deixa eu falar para você, quem tem altar reparado e clama a Deus por fogo, ele não está nem aí qual é o público, quer seja na cadeia, quer seja no centro de recuperação, quer seja na rua, quer seja onde for. Ele não precisa de altar para falar de fogo, porque ele é um altar de sacrifício vivo, que vive queimando o fogo de Deus. Porque Elias não está com a sua mente na ideia dizendo: eu vou dar um show, eu vou orar, fogo vai cair e todo mundo vai me respeitar. Não. A ideia de Elias dá uma direção para que ele suba ao Monte Carmelo, não é porque ele queria visibilidade, não é porque ele queria mostrar: olha, eu sou melhor, vamos para um lugar mais alto, aí todo mundo vai nos enxergar, e lá eu vou orar e o fogo vai descer. A gente conhece, tem gente que só quer estar em lugares de destaque, pede para lavar o banheiro da igreja, pede para vir aqui quando não tem ninguém para ajudar a limpar a igreja, e ele não quer, mas diz para ele: olha, vamos lá para a igreja, vamos fazer um vídeo e você vai passar nas redes sociais da igreja. Ele veste a melhor roupa, ele quer estar em destaque. Por quê? Porque nós estamos em crise de profetas autênticos e verdadeiros. Mas essa noite Deus está dizendo: eu estou selando compromisso com homens e mulheres de verdade, que não querem apresentar show, que não querem se aparecer, pelo contrário, eles querem lutar pela restauração do outro. Ele não quer uma vitória pessoal, ele quer um realinhamento coletivo. Ele não quer poder exterior, ele quer o retorno
retorno da aliança com Deus. Ele não quer o Carmelo para usar de palco ou show espiritual, não. Ele quer usar um tribunal através da palavra. Elias não estava em busca de fogo, Elias estava em busca da verdade. É muito fácil você vir aqui e eu falar para você palavras de efeito, que você vai encher os olhos de lágrima, vai chorar, mas vai sair daqui depois vazio. Não adianta, porque é inválido todo o nosso tempo gasto aqui. Não sou eu, é a Bíblia quem diz: miserável é o homem que espera Cristo só para essa vida. Paulo diz isso à igreja de Coríntios porque eles estavam preocupados, eles queriam aquela era, queriam ter aquele momento, aquele poder, mas não adianta nós só buscarmos a Deus para satisfazer os nossos egos, não. Nós viemos aqui buscar a Deus porque necessitamos de alinhamento espiritual no coletivo. Não adianta a minha dor não ser a dor do meu irmão, não adianta a dor do meu irmão não ser a minha. Por quê, pastor? Porque nós estamos aqui, nós somos coletivos e servimos a um Deus coletivo. Então a sua dor é a minha dor, a tua vitória é a minha vitória. Nós estamos aqui porque fazemos propósito ou fazemos parte do mesmo propósito de Deus. Não adianta você vencer e eu viver uma vida de fracasso. Não adianta eu vencer e você viver uma vida de fracasso. Não adianta eu ter comida e você não ter comida, está errado. Nós somos o mesmo povo, nós vamos para o mesmo céu. E eu quero dizer para você: você é resposta de Deus para a vida de alguém. Você é resposta de Deus para a vida de alguém. Deus não lhe chamou à toa, Deus não lhe escolheu à toa, pastor, mas tem alguém mais preparado, tem alguém mais capaz, tem alguém que tem até poder aquisitivo mais que eu. Não adianta ter poder aquisitivo, não adianta ter aparência, mas não tem coração e não traz verdade. É por isso que Deus escolheu você, pastor. Mas tem alguém da minha casa que é melhor, tem alguém da minha família que é melhor. Não, Deus escolheu você, porque Deus conhece a tua fraqueza, mas Deus conhece o teu acerto. Deus conhece o teu intelectual, mas também conhece o seu nível de conhecimento. Deus não lhe escolheu à toa. O rei Acabe havia negociado a fé do povo, e agora o altar do Senhor é o altar a Deus estranho. Qual é o Deus, pastor? É o Deus por nome de Baal. Pastor, e o que quer dizer Baal? Baal quer dizer Senhor. Mas nessa época, ou nesse contexto, há diversos Baal: Baal Zeon, Baal Zebu e tantos outros. Mas esse Baal em específico era denominado o Deus da tempestade. Ora, como pode então estar adorando a um Deus que há 3 anos, ou há pouco 3 anos, não está chovendo? Como que eu adoro a um Deus que é o Deus da tempestade e não manda chuva para nós? Como que eu vou servir a um Deus que sabe da minha necessidade e não resolve a minha necessidade? O povo havia se vendido, o povo havia quebrado o altar. E o que é o altar, pastor? É aliança com Deus. O povo está servindo a Baal, e Baal não tem nada a oferecer. Baal só tem nome dado por alguém, mas poder não tem poder nenhum. Então logo nós entendemos que o fogo não começa no céu, o fogo começa restaurando aquilo que o homem abandonou. Antes de Elias clamar para que o fogo caísse, logo Elias identificou o que, pastor? A necessidade naquele momento. O povo havia quebrado a aliança, o povo havia deixado o altar de lado. Logo Elias foi na necessidade. Qual? Logo Elias falou: não vai chover, e acabou. Peraí, mas por que Elias está fazendo isso? Porque ele está desafiando a Baal, o Deus da tempestade. Ele está dizendo: não vai chover. Então Acabe poderia prestar sacrifícios a Baal e dizer: Baal, manda chuva.
e a chuva não veio. Baal vai procurar os seus profetas e diz: olha, nós precisamos de água, e não tem água. Como que eu sirvo a um Deus que é o Senhor da minha necessidade e não resolve a minha necessidade? O povo está idolatrando alguém que não pode fazer nada. E nesse contexto, Elias entende, e a ideia e a mensagem principal de Elias é: olha, para suprirmos todas as nossas necessidades, primeiro, devemos servir a um Deus que tudo pode. Então, por essa razão que ele vai dizer: vocês têm que decidir hoje, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Após a decisão tomada, Elias diz: nós precisamos reparar o altar. O texto diz: e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias não constrói outro altar. Elias não vai inventar moda. Não. Elias vai restaurar o que Deus havia mandado construir. O altar quebrado revela morte espiritual. O altar quebrado demonstra quebra de aliança. O culto havia sido substituído pelo conforto. A verdade havia sido trocada pela conveniência. É muito fácil você vir aqui e dizer: continua com o seu pecado, continua com o seu erro. É muito fácil, porque Deus lhe ama, lindinha. Porque Deus lhe ama, lindinho. Não, Jesus vai voltar e você vai ficar, se você não abrir mão do seu pecado. Então logo Elias entendeu: vocês quebraram a aliança, vocês substituíram o sacrifício do culto pelo conforto. E há um papo por aí há muito tempo que está rolando do desigrejado, que ele diz que a internet é o seu pastor. Coitado desse aí, nunca leu Bíblia, porque pela Bíblia nós precisamos de um pastor para nos apresentar diante de Deus. Então o povo naquela época estava se esquecendo do primordial. O compromisso havia sido trocado por práticas culturais. Você pode estar clamando a Deus por fogo, mas Deus está olhando primeiro para o altar, do formato que está o seu altar, e o que você de repente deixou cair nessa sua jornada como cristão. O que de repente você se esqueceu? O que será que você deixou para trás? O que será que você largou? O que será que você não toca mais? Por que será que você parou? Ou talvez você empurrou para baixo do tapete o dom que Deus te deu? Porque você não vem mais fazendo aquilo na qual Deus te chamou. E Deus está dizendo: olha, eu quero derramar fogo sobre a tua vida, eu quero derramar fogo sobre a tua casa, eu quero derramar fogo sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Mas espera aí, vamos reparar primeiro o altar, porque se você reparar o seu altar, pode ficar tranquilo que não precisamos fazer esforço. Deus derrama fogo sobre nós. Porque antes de nós começarmos ou esperarmos a manifestação, Deus vai levantar ou vai nos levar à reconstrução. E se reconstruir é algo muito difícil. Se reconstruir é algo trabalhoso. Se reconstruir, se reerguer, quem tem negócio sabe qual é o problema ou o prejuízo de quebrar. Quem tentou abrir um negócio e não deu certo sabe a dificuldade que é. Fora os traumas emocionais, fora as dificuldades, se reerguer emocionalmente por um relacionamento que fracassou é muito difícil. Então se restaurar é trabalhoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você: restaurar pode dar trabalho, pode até doer, mas vai trazer a mão e o fogo de Deus sobre a tua vida. É por essa razão que Satanás prende a pessoas no vício. É por essa razão que Satanás faz pessoas pararem de sonhar, porque se reconstruir dá trabalho, se reconstruir é difícil, mas toda vez que alguém se reconstruiu, o resultado foi extraordinário. O resultado foi extraordinário. Não, eu vou melhorar para você. Talvez você tinha um projeto
de ser um pregador, talvez você tinha um sonho de cantar na igreja, de ser alguém fazendo parte da liderança da igreja, mas de repente, na primeira tentativa deu errado, na segunda também. Talvez você tentou pregar e começou a misturar tudo e não sabia qual era o fim nem o começo do sermão. Talvez você foi cantar e não sabia qual era a nota que você precisava, e de repente isso te frustrou. Talvez você começou a liderar e as coisas não andaram conforme você projetou, e com isso você resolveu abrir mão. Aí Deus está dizendo: você não me entendeu, eu preciso que você se restaure de novo, eu preciso que você se refaça de novo, porque eu não te chamei à toa e eu não te escolhi à toa. Deus está dizendo para alguém aqui: vamos se reconstruir de novo, vamos se reformar de novo, porque eu tenho algo contigo. Logo Elias, quando ele vai reparar o altar, e o texto é muito claro em dizer que Elias pega 12 pedras, conforme o número das 12 tribos. Espera aí, pastor, mas Elias vai pegar 12 pedras, só que as 12 estão divididas, tem 10 de um lado e tem 2 do outro. Elias vai pegar as 12 dizendo: nós somos coletivos e irmão, e estamos em comunhão. Deus não trabalha no meio da divisão. Elias vai ver que Israel está dividido em 2 reinos, mas Elias não pega só 10 pedras para favorecer as 10 tribos do lado de lá. Elias não pega só 2 pedras para favorecer a tribo do outro lado, não. Elias